Filipenses capítulo 1, do verso 18, nós leremos até o verso número 26, em que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, assim diz: Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e do outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orarmos ao nosso bondoso Deus. Senhor, nos fale. Tua palavra foi lida, palavra esta que o Senhor inspirou Paulo para que escrevesse, mas ainda hoje, Senhor, tantos séculos distante do tempo em que ela foi escrita, nós ainda somos beneficiados por ela, porque por meio dela o Senhor continua a falar conosco, aqui em Porto Alegre, na Segunda Igreja Presbiteriana. Pedimos que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações e que Ele nos convença de todas as verdades que ouviremos, para que cada vez mais, Senhor, nós vivamos uma vida que lhe seja agradável. Faça isso, Senhor, para a Tua glória, não para a nossa. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num tempo em que, muitas vezes, ao olharmos para a nossa vida, nós avaliamos a nossa segurança a partir de muitas áreas relacionadas a ela. Por exemplo, há pessoas que olham para a sua vida e sentem segurança no fato de morarem dentro de condomínios com guardas na porta o protegendo. Há outras pessoas que encontram segurança por possuir uma arma. E apesar de tudo isso, meus irmãos, é algo necessário, infelizmente, nos nossos dias, a gente percebe que Paulo, ele baseava a sua segurança não naquilo que ele poderia fazer, não naquilo que ele poderia conquistar com a sua própria força. O texto de hoje nós vamos ver como que Paulo, apesar de estar preso, encarcerado, apesar de ter a sua liberdade privada, apesar de ter possibilidade de ser morto, como na segunda vez que ele estava encarcerado, ele o foi a mando do império, ele ainda assim continuava contente no Senhor. Porque o segredo de Paulo para uma vida assim é o que nós vamos aprender na exposição desta noite. O segredo para Paulo e para nós, para que nós tenhamos uma vida contente no Senhor, é perceber que Cristo, ele é o sentido da nossa vida, bem como da nossa morte. E esse será o tema do sermão dessa noite. Lembrando o que nós vimos até aqui, vamos fazer uma recapitulação para que nós entendamos. Paulo, então, escreveu o capítulo 1, começou se apresentando a quem ele escrevia, ele deu a sua identidade como um escravo de Cristo, referiu-se à igreja como santos em Cristo e fez uma saudação desejando graça e paz àqueles irmãos daquela igreja. Em seguida, Paulo elencou os motivos pelos quais ele fazia louvores em ação de graças ao Senhor pela vida daqueles irmãos e, na sequência, ele apresentou a sua oração. E a sua oração foi para que o Senhor fizesse com que aquele amor que já era evidente na vida daqueles irmãos se tornasse cada vez mais abundante. E então, após orar, Paulo muda o foco da sua oração e agora ele não fala mais sobre a igreja, mas ele passa a falar de si mesmo. E do versículo 12 até a primeira parte do versículo 18, Paulo está dando um breve relato ou atualizando a igreja da sua situação. E a ênfase dele é: eu estou preso.
a minha liberdade está cerceada, eu não tenho mais o meu direito de ir e vir respeitado, mas agora o evangelho não se encontra nessa situação. Por mais que eu esteja privado da liberdade, o evangelho está progredindo. E a palavra que Paulo usa, traduzida por progresso, ele retoma aqui, nesse texto, conforme nós veremos, que traz a ideia do evangelho avançando mesmo em meio às dificuldades. E ele fala de dois grupos de pessoas que pregavam o evangelho, apesar de pregarem a mensagem do evangelho por motivações, umas não santas, em busca dos seus próprios interesses, e outros em busca da glória de Cristo, fazendo de boa vontade. E então Paulo diz, esses que estão fazendo isso por outros interesses, estão tentando tornar a minha vida difícil. E ele termina dizendo, mas o que importa? O que importa é que Cristo está sendo anunciado e por isso eu estou alegre. Então perceba que Paulo até aqui ele falou da situação dele, como ele estava no cárcere. Agora Paulo muda o foco do presente para o futuro. E é por isso que nós não concluímos a exposição do capítulo 1, do verso 12 ao 18, até todo o versículo. Porque quando a gente olha para como o último verbo do verso 18 aparece, ele está no futuro. Então Paulo agora deixa de falar sobre como ele estava vivendo para apontar para a segurança, para aquilo que fazia ele permanecer alegre, para onde estava a base da alegria e tudo que ele desfrutava, que era a certeza de que o sentido da vida dele, seja na vida ou na morte, era Cristo Jesus. Veja que agora Paulo ele vai mais uma vez olhar para a eternidade. E Paulo já começa nos mostrando que, mesmo encarcerado, ele não estava preso à circunstância do seu tempo, nem quanto à forma como ele vivia, nem quanto àquilo que ele esperava no Senhor. E é por isso que a primeira coisa que nós vamos ver nesse sermão é que a certeza de Paulo estava em relação ao seu resultado final. Então, por que é que Paulo ele pôde viver e dizer, eu estou alegre, eu estou preso, mas estou alegre? Eu tenho a certeza de que Cristo consumará a obra e por isso eu sou alegre, porque ele não estava com os olhos dele apontados para a circunstância. Paulo estava olhando para as consequências deste sofrimento. E é assim que a gente entra no texto. Olhe para o verso 18, essa última parte. E Paulo diz assim, sim, sempre me regozijarei. A ideia do texto aqui, meus irmãos, é repetir o verbo que ele tinha usado anteriormente. Ele havia dito que estava alegre, e agora ele repete, eu continuarei alegre. Então a ideia de Paulo não é porque eu estou preso que uma vez liberto, essa minha alegria, ela cessará. Paulo está entendendo muito bem o que posteriormente ele escreveria sobre as tensões da nossa vida entre o que Cristo já fez, uma vez que ele nos salvou, e ainda o que Cristo fará quando ele em glória vier para buscar a igreja. E ele começa o verso 19 dizendo assim, porque estou certo de que isto mesmo. Paulo começa dizendo, eu sei. O verbo literalmente traduzido seria sei. Esse verbo, irmãos, ele apresenta uma ação que aconteceu no passado. Então, ou seja, Paulo sabe algo foi no passado. Mas que o resultado daquele conhecimento que Paulo acrescentou à sua vida ainda continuava a produzir resultados no presente. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, uma vez Cristo me chamou, me vocacionou e me deu a garantia de que eu não andaria sozinho, independente de onde eu estivesse. Eu criei nisso, eu acreditei nisso, e hoje eu vivo à luz dessa convicção. E Paulo não está dizendo, irmãos, que isso era algo irracional, como se isso era algo como negar o sofrimento ou qualquer coisa nesse sentido. O que Paulo quer que a gente perceba aqui é que a segurança dele não poderia ser roubado, fosse pela prisão, fosse por qualquer outra coisa. Porque ele continuaria se alegrando nisto mesmo. Isto mesmo o quê? No fato dele estar preso, no fato do evangelho estar enfrentando oposição, no fato do evangelho estar sendo proclamado, mesmo por homens que tinham as suas motivações distorcidas. E por que é que Paulo tem essa convicção? Porque ele diz que isso resultará,
que isso redundará, que isso levará o Senhor a ser glorificado. Perceba que para Paulo a circunstância da vida dele era menos importante do que o que Deus faria a partir dessa circunstância. Paulo não estava chorando e lamentando, porque ele sabia que ele não era o Senhor da história dele. Ele sabia que ele não era o dono do destino dele. Ele sabia que mesmo na história dele, ele era um personagem coadjuvante na história que tinha Cristo como o personagem principal. E ele olha para o sofrimento dele e diz: olha, eu estou sofrendo, mas isso vai redundar em glória. Isso vai fazer com que o nosso Senhor seja cada vez mais glorificado. E ele aprofunda isso ao dizer que isso resultaria na salvação. A nossa tradução aí, meus irmãos, traduziu a palavra soteria, que é a palavra do texto grego aqui, de onde vem a nossa doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, em que a gente estuda como se dá a salvação, quais são os passos para que alguém seja salvo. A nossa tradução traduziu essa palavra soteria aqui como de uma forma diferente do que o texto propõe. Porque o que Paulo está olhando não era simplesmente para uma libertação da prisão imediata que ele estava. Os olhos de Paulo estavam nas consequências eternas que esse sofrimento poderia trazer. Porque, como ele havia dito, lá no versículo 6 do capítulo 1, o Senhor que havia nele começado uma boa obra, ele consumaria, ele completaria essa obra, levando-a ao seu desfecho final, quando então, de uma vez por todas, aqueles que pertencem ao Senhor seriam libertos. Perceba que para Paulo, o sofrimento por um objetivo maior era algo aceitável. Para Paulo, padecer aflições por conta de uma causa última que era a salvação era algo natural. Por isso que ele olha, mesmo encarcerado, e expressa o sentimento de alegria. Mas agora Paulo mostra quais são os meios que o Senhor ordinariamente usaria para que a salvação acontecesse. E no verso 19 ele diz assim: pela vossa súplica. Aqueles que estão ouvindo a exposição desde o primeiro versículo, se lembra que a palavra súplica ela já apareceu no versículo 4. Quando Paulo ele apresentou algumas razões específicas pelas quais ele orava pela igreja. Então aqui a palavra súplica ela traz a ideia de um pedido claro. Então é como se Paulo dissesse: eu sei que o meu sofrimento vai redundar em salvação, porque vocês estão orando especificamente por isso. Perceba que, ao contrário da outra palavra que é traduzida por oração no verso número 9, que é a palavra mais genérica, que traz a ideia de colocar-se diante de Deus, aqui Paulo está falando, usando uma palavra para dizer de um pedido específico. E quem é que estava orando por Paulo? Quem é que estava orando pela salvação? Paulo diz: vocês, a igreja. A igreja não havia abandonado Paulo no cárcere, a igreja não havia estado alheio a tudo aquilo que estava acontecendo. Na verdade, a oração da igreja era um instrumento real para que Deus pudesse transformar pessoas através do Santo Espírito e executar o seu plano eterno de salvar pecadores. Então Paulo ele diz aqui: olha, eu estou certo disso, eu estou convicto disso, eu sei que o Senhor me libertará, que o Senhor salvará por conta da oração. A igreja está suplicando em favor disso. A igreja está orando para que pessoas possam ser alcançadas pela pregação da verdade. A igreja está orando para que a minha presença no cárcere seja uma oportunidade para que outros possam ouvir a mensagem do Evangelho. E estes que estão ouvindo a mensagem do Evangelho estão sendo salvos pelo poder da palavra do Senhor. Mas veja que agora ele apresenta uma segunda razão. E agora o segundo instrumento, na verdade, que o Senhor usaria é o que Paulo diz que é a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então perceba que Paulo aqui, ele está convicto de que as pessoas seriam salvas, não porque ele teria capacidade para convencer as pessoas
com as suas palavras. Não porque simplesmente Deus lhe havia dado uma sabedoria para que, por meio do uso dessa sabedoria, ele convencesse pessoas dos seus pecados. A certeza da segurança de Paulo está no fato da igreja orar e do Espírito agir. A palavra provisão aqui, meus irmãos, ela literalmente traz a ideia de um suprimento em abundância. Ao mesmo tempo em que Paulo estava pregando, a igreja estava orando e o Espírito estava agindo, transformando pessoas. E aqui Paulo chama o Espírito do Senhor como o Espírito de Jesus Cristo. E aqui Paulo está escrevendo que posteriormente, no século IV da nossa tradição cristã, seria definido como Cristo aquele que é eternamente gerado do Pai, e o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, como aquele que é procedente de Cristo e do Pai. Então aqui Paulo está dizendo, esse Espírito que procede de Cristo Jesus é aquele que será usado pelo Senhor para que as pessoas pudessem ser libertas do seu cativeiro do pecado. Perceba, irmãos, a certeza de Paulo não está nele. A certeza de Paulo está nos meios estabelecidos por Deus para que pessoas sejam alcançadas. Primeiro, uma igreja que ora por pecadores, para que o Senhor os alcance. E, em segundo lugar, o Espírito do Senhor atuando. E no momento em que a pregação da palavra é feita, este Espírito, então, aplica no coração do pecador essa mensagem, para que ele possa crer. Isso, na nossa teologia, é chamado de vocação eficaz. Quando o pecador ele ouve a palavra do evangelho pregada e essa palavra do evangelho o confronta, o Espírito aplica essa palavra ao seu coração e esse pecador então tem os seus olhos abertos para que ele possa enxergar as verdades da palavra do Senhor. E Paulo termina aqui nesse momento apresentando não apenas isso como uma convicção teológica, mas agora no versículo número 20, Paulo vai demonstrar que isso era o que fazia o coração dele arder. Paulo não estava preocupado com a sua situação. É interessante olhar para textos como esses, meus irmãos, porque Paulo ele está preocupado com a igreja. Ele está preocupado com o avanço do evangelho. Paulo está preocupado com a mensagem que poderia transformar aqueles irmãos e continuar os transformando. E é por isso que ele diz, no verso número 20, que ele tinha uma ardente expectativa. E aqui, meus irmãos, a palavrinha grega, ela é composta de outras 3 palavrinhas. E quando a gente junta essas 3 palavrinhas, essa expectativa ardente, como foi traduzido aqui, literalmente poderia ser traduzido como alguém que esticou o seu pescoço. E qual que é a ideia disso? Ele está olhando para o futuro, com uma expectativa tão grande de que esse futuro aconteça, que ele começa a ser movido por esse futuro que ele espera acontecer. É como quando a gente recebe a notícia de que alguém que a gente espera, que a gente ama, está chegando em nossa casa. As nossas crianças às vezes são mais ansiosas nesse sentido. Corre para a porta, ouve uma buzina, vai correndo para ver. Será que chegou? Aí não é, vem a decepção. Daqui a pouco ouve outra buzina, vai correndo ali para ver. O que Paulo está usando aqui é essa expectativa. Não é uma expectativa pequenininha, mas é uma expectativa que transforma a forma como ele vivia. Por isso que um comentarista desse texto diz que essa expectativa ela era existencial. Paulo vivia não nas crises existenciais que são características do nosso tempo, mas ele vivia numa convicção existencial, não baseada nele, nos méritos dele, mas baseada naquilo que Cristo faria. Vá comigo para Romanos capítulo número 8, verso 19. E Paulo vai usar essa mesma palavrinha aqui para falar sobre a criação, tendo essa expectativa. Romanos capítulo 8, verso número 19.
Romanos capítulo 8, versículo número 19. Vamos ler juntos, meus irmãos? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que Paulo está falando aqui? Por conta do pecado, a criação passou a gemer. Versículo 22, Paulo fala isso claramente aí do capítulo 8 de Romanos. Mas esse gemido da criação é pelo dia em que o nosso Salvador virá para livrar não apenas o ser humano dos seus pecados, mas toda a criação dos efeitos da desobediência. Perceba que Paulo está usando a palavra para dizer: eu vivo a minha vida com essa expectativa. Expectativa que um dia Cristo consumará aquilo que ele começou. E é por isso, irmãos, com os olhos na eternidade, que o sofrimento de Paulo era considerado algo de menor importância. Não é que ele não sofria. Nós sabemos que hoje há muitas vezes essa ideia de que nós temos que negar o sofrimento, de que nós não podemos aceitar as lágrimas e a dor que a gente vive, como se o fato de eu acreditar que eu não sofro mudará o meu sofrimento. Paulo não está dizendo que um cristão não sofre, que um cristão não padece por dificuldades, mas o que Paulo está dizendo é que se eu quero ter uma vida completamente feliz, os meus olhos não podem estar circunscritos àquilo que eu vivo. Eu preciso estar com os meus olhos apontando para o dia em que Cristo virá. E nesse dia, definitivamente, a tristeza não vai mais fazer parte da nossa vida. Mas e até esse dia chegar? Paulo diz, ele continuava se alegrando. Alegrando pelo fato de saber que Cristo seria aquele que consumaria a obra que ele havia começado. E veja que Paulo usa uma segunda palavrinha aí, porque além dele falar de uma ardente expectativa, ele fala de uma esperança. E a esperança na perspectiva bíblica não é uma incerteza quanto ao futuro ou quanto um desejo vazio de significado. A esperança na linguagem bíblica, ela está confiada nas promessas do nosso Deus. Então, se por um lado a ardente expectativa está demonstrando a intensidade com a qual ele esperava, agora a esperança enfatiza a sua segurança. Paulo sabia que, independente do desfecho que aquilo tivesse ali, ele nunca perderia, porque ele estava em Cristo. E ele vai descrever isso um pouco mais adiante. Perceba que Paulo agora, ele está abrindo o seu coração para a igreja, dizendo, olha, e eu posso dizer mais do que isso, eu não vou ser envergonhado. Eu não vou, ao passar por tudo que eu tenho passado, ao ter essa expectativa, eu não serei exposto à vergonha, como se eu tivesse crido em algo que não tem nenhum sentido. Paulo tinha a certeza que o fato dele estar firmado no Evangelho, ele jamais teria crido em vão, porque aquele que havia começado a obra no coração dele seria aquele que a completaria. Então, ao invés de no último dia ele ser envergonhado por conta de ter crido em algo que não fazia sentido, ele tinha a certeza de que Cristo seria engrandecido no corpo dele. Irmãos, veja como Paulo faz. Ele está preso, ele está sofrendo, mas quem é que vai ser engrandecido em tudo isso? Não é ele, não é a fé dele, não é o fato da resiliência dele diante do sofrimento não desistir. Quem seria engrandecido por tudo aquilo que estava acontecendo é Cristo. O objetivo dele era fazer com que tudo isso apontasse para Cristo. E veja que ele diz de Cristo apontando no corpo dele. Ou seja, Paulo está falando disso na sua vida hoje, no presente, no aqui, no agora, olhando para o sofrimento de forma diferente da qual nós estamos acostumados a olhar. Ele está dizendo, olha, cada lágrima que cai dos meus olhos, cada dor que eu passo, tudo isso, o meu sofrimento, a prisão dele,
a sua possível morte, porque apesar da expectativa dele de sair, ele não sabia qual seria o desfecho daquela prisão. Ele precisava olhar para a possibilidade da morte e saber que mesmo se Deus tirasse a vida dele, ainda assim a fé dele não havia falhado. É muito parecido ao que aconteceu com aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha. Quando alguém os desafiou dizendo, olha, se esse Deus é o seu Deus mesmo, que ele te livre desse fogo. E eles respondem, se Deus nos livrar, ele será Deus. E se ele não nos livrar, ele continuará sendo Deus. Os olhos daqueles jovens, bem como os olhos de Paulo, não estavam presos àquele momento. E é por isso que ele pode dizer, tudo que eu tenho vivido redunda em glória. Cristo é engrandecido. Cristo será cada vez mais glorificado. E nós já vimos no sermão passado que isso é fato, já estava acontecendo. Porque ao invés dos irmãos se desmotivarem ao saber da situação de Paulo, eles tinham mais ousadia para pregar. Então, Cristo já estava sendo glorificado e seria ainda mais. E Paulo termina o versículo, e eu gostaria que nós lêssemos juntos, quer pela vida, quer pela morte. Perceba? Ele diz, seja eu saindo daqui, para que eu possa continuar o meu ministério, Cristo será glorificado. Quer seja eu saindo daqui, morto, Cristo será glorificado. Por isso que Paulo mostra que a lógica da existência de um cristão é colocar os seus olhos na eternidade. Porque seja a morte ou seja a vida, isso não diminui de maneira nenhuma ou altera o destino daqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, se vivos ou mortos, continuarão a viver em Cristo e para a glória dele. Aplicando isso, irmãos, às nossas vidas, nós precisamos aprender que diante das nossas incertezas, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos medos, diante dos nossos temores, diante da nossa própria insegurança quanto ao futuro, mesmo não sabendo o que nos acontecerá, uma coisa nós nunca podemos nos esquecer. A história já tem um vencedor. A história não está com o seu fim aberto. Cristo já venceu a história. Seja dando bons dias para a igreja viver e fazendo com que o evangelho avance sem nenhuma perseguição, ou seja, dando para a igreja dias difíceis no qual o evangelho encontre muita dificuldade para avançar. De uma forma ou de outra, Cristo é glorificado. Se na sua vida você passa por momentos de tristeza, saiba que essas são oportunidades para que você também glorifique a Cristo. Por meio das suas lágrimas, por meio da sua dor, por meio das frustrações, às vezes, de não ver os seus sonhos, os seus projetos realizados. Lembre-se que o fazer planos é algo próprio do nosso coração. Mas quem dirige a nossa vida é o Senhor. E nós precisamos entender, seja de um lado, seja de outro lado, o objetivo da nossa vida é fazer com que Cristo seja pregado, com que Cristo seja glorificado. E assim nós possamos descansar cada vez mais no Senhor. Por isso que nós precisamos combater o nosso medo, combater a nossa vergonha de dizer para as pessoas que a nossa segurança não está no nosso trabalho ou em qualquer outra coisa. Nós descansamos, irmãos, no Senhor, sabendo que quem nos sustenta é o Senhor. Por isso que a primeira coisa que Paulo fala nesse sermão, quando ele mostra que Cristo é o sentido da vida e da morte, é que nós precisamos ter certeza do resultado final das nossas próprias vidas. Mas Paulo agora ele entra no segundo momento do texto, do verso 21 ao verso 24, em que ele vai mostrar uma tensão que envolvia a vida dele naquele momento. A tensão entre viver ou morrer.
A tensão entre querer estar vivo e querer ir para sempre viver com o Senhor. Olhe para o verso 21 e veja o que Paulo diz aí. Vamos ler juntos, meus irmãos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer. Veja que interessante o que Paulo está dizendo. Ele começa agora a colocar o seu coração para fora diante dos irmãos. E ele olha para a sua vida e diz: olha, eu estou diante de duas situações. A primeira situação envolve o viver. E o viver aqui, meus irmãos, não tem apenas a ver com o fato do coração dele estar batendo. O viver para Paulo aqui vai além disso. Vem além de viver de fato uma vida devotada ao Senhor, dedicando ao Senhor o seu tempo, o seu dom, os seus talentos e tudo que ele fizer. E ele olha e diz: olha, se Cristo permitir que eu permaneça vivo, eu vou viver para torná-lo cada vez mais conhecido. E veja que ele diz: o viver é Cristo. Ou seja, ele não desperdiçaria a vida dele se Deus o colocasse em liberdade. Mas agora ele diz: mas por um outro lado, se eu morrer, ou seja, se a minha vida for colocada um ponto final, eu vou ganhar. Veja, Paulo não está diante de uma situação boa, viver, uma situação ruim, morrer. Ele está diante de uma situação boa, que é viver, e para ele uma situação melhor, que é morrer. Veja como que a realidade na cabeça de Paulo, ela é completamente contrária à forma como nós lidamos com a morte. Talvez nunca houve um tempo em que as pessoas tivessem tanto medo de estar com Deus do que hoje. Hoje as pessoas fazem tudo o que está à sua disposição para impedir que morra, que se morra. É interessante que quando Paulo ele vai falar sobre o luto, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo diz que nós não podemos ser como aqueles que não têm esperança. Às vezes a gente vai em velórios de algumas pessoas que perdeu alguém da família que era reconhecidamente temente a Deus, e você vai no velório e você fica assustado de ver o desespero dos familiares ao redor do túmulo daquele que foi estar para sempre com o Senhor. Mas Paulo não tinha essa perspectiva. Paulo sabia que na vida de um cristão, estar com Cristo era bom, mas morrer era algo que ele desejava ainda mais. E sabe como que isso fica evidente? Porque a palavra que foi traduzida aí no versículo número 21, na sua parte final, por lucro, traz a ideia de ela pertence ao campo semântico comercial. E ela traz a ideia de um benefício oriundo de uma negociação. Então, literalmente, Paulo está dizendo: se eu for estar com Cristo, eu ganhei. Mas se eu permanecer vivo, eu continuo ganhando. Porque a vida do cristão é ganhar ou ganhar. Porque a morte, o que ela pode fazer é promover o encontro daqueles que caminharam com Cristo, daqueles que professaram a fé em Cristo, com Cristo a quem tanto juraram fidelidade. Então Paulo diz: eu estou de um lado preocupado, eu não sei o que eu escolho. E veja que o verso número 22, ele vai aprofundando essa argumentação. Do verso 21 ao verso 24, Paulo aprofunda isso. Ele dá essa sentença que abre o versículo 21, dizendo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E agora ele vai discorrer até o verso número 24 a respeito disso, quando ele diz assim no verso número 22: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, em outras palavras, se Deus me conservar em vida e eu continuar trabalhando para a glória do Senhor, e veja que ele usa a expressão aqui, carne, que é a expressão sarque, que é o texto grego que é usado para mostrar a nossa condição de vida, sem nenhuma conotação de pecado. Tá? Então Paulo aqui não está usando carne no sentido de o mundo entregue ao coração caído, não. O sentido de carne aqui é de vida. Então Paulo diz: se eu continuo vivendo,
e vivendo eu produzo frutos, ou seja, se eu estou vivendo e eu estou fazendo com que a obra do Senhor continua a acontecer, continua a avançar, ele diz, já não sei o que escolher. Só que aqui há uma imprecisão, meus irmãos, porque o que Paulo está dizendo não é que nessa balança ele não sabia qual decisão tomar, ele sabia. Tanto que para ele já disse isso abertamente, que para ele o morrer era melhor. Porque ele estaria para sempre com o Senhor. Tanto que, literalmente, se fôssemos para traduzir o texto literal aqui, a palavra usada é não faço conhecido. Então o que Paulo está dizendo eu não vou revelar para vocês o que é que eu escolhi. Não é que Paulo está dizendo que ele não sabia o que escolher. Ele sabia e já disse claramente. Mas agora ele diz, isso eu não vou tornar claro. Eu não vou expressar isso publicamente. Eu não vou revelar para vocês aquilo que eu escolhi. E veja que o verso número 23, ele diz, eu agora estou pressionado. Qual que é a ideia de estar pressionado aqui, meus irmãos? É alguém que está no meio de duas forças que o está empurrando para que ele tome uma decisão. De um lado, o viver frutificando, fazendo com que a igreja avance, e de um outro lado, descansar para sempre do Senhor. E essas duas realidades o estão pressionando. Não entre o bem de viver e o mal de morrer, mas entre o bem de viver e o morrer para estar por Cristo, que é melhor. Perceba? Ele diz, eu estou pressionado por essas duas realidades. E ele diz, mas eu tenho um desejo. E qual que é o desejo dele, meus irmãos? Verso 23, de partir e estar com Cristo. Que ele diz que é incomparavelmente melhor. É interessante que Paulo ele usa aqui um eufemismo para a morte. Porque para ele, meus irmãos, a morte não era o ponto final da jornada. A ideia de partir aqui, meus irmãos, era usado no contexto naval, em que os navios, quando eles iam navegar, eram arrancadas aquilo que os amarrava à margem. E então, uma vez retirada isso que amarrava as margens, o navio partia. Então, a ideia de Paulo se eu fosse para estar com Cristo, eu estaria cumprindo definitivamente o propósito para o qual eu fui criado. Porque ele partiria para definitivamente estar com Cristo. E aqui ele usa uma construção grega que para nós soa ruim. Mas literalmente o que Paulo diz estar com Cristo muito, veja como ele vai acrescentando intensidade ao que ele diz. Muito mais melhor. Claro que mais melhor para nós soa mal. Por isso que a nossa tradução aqui optou por a tradução incomparavelmente melhor. Mas o que Paulo está fazendo usando superlativos e adjetivos para mostrar que diante dessas duas escolhas, aquela que era incomparavelmente melhor não era permanecer vivo, mas era estar com o Senhor para todos sempre. Meus irmãos, só pode dizer isso, só pode afirmar uma coisa como essa, alguém que tem os seus olhos firmados na eternidade e convictos de que a morte não pode colocar um ponto final na sua história. Quem fica olhando para a sua própria vida, olhando para o que acontece no aqui e no agora, jamais falará algo como isso. Quem está preocupado com o hoje e com o agora, está fazendo de tudo para evitar o momento em que o Senhor Deus o levará. Mas Paulo não. Ele não negligenciava o cuidado da sua vida, ele não era alguém que tentava de alguma forma acelerar o processo para o qual ele poderia estar com o Senhor, mas ele vivia na terra com o seu coração no céu.
Quando Pedro escreve a sua carta, irmãos, para a igreja que estava sendo perseguida, Pedro chama a igreja do Senhor de um adjetivo que parece que nos nossos dias desapareceu, quando ele chama a igreja de peregrinos. Nós vamos passar, meus irmãos. Nós podemos viver muitos anos na nossa vida, mas um dia nós vamos passar. Nós precisamos olhar cada vez mais para essa perspectiva que nutria o coração de Paulo, para que a gente não pare no meio da nossa jornada cristã. Na jornada cristã, a dor é uma realidade. Na jornada cristã, nós nos despedimos de pessoas que amamos. Na jornada cristã, nós temos pessoas que são muito próximas a nós, que são acometidos de doença, que nos levam às lágrimas. E o caminho para que a nossa ansiedade, a angústia, a tristeza não dilacere o nosso coração e nos faça perder a vontade de continuar a viver, é viver com os olhos na eternidade. Sabendo que se a morte nos açoitar em algum momento das nossas vidas e nos assolar, ela apenas estará promovendo o nosso retorno para o lado do nosso Deus. Nós somos peregrinos, irmãos. É por isso que nós precisamos nos lembrar das palavras de Paulo, quando ele disse, ao tratar da ressurreição, falando se os nossos olhos, se a nossa esperança, se a nossa expectativa está somente no que os nossos olhos veem, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não importa se a gente tem muito recurso ou pouco, se tudo o que a gente espera da nossa vida é o que os nossos braços podem conquistar, nós somos miseráveis, ainda que moremos dentro de grandes casas ou em qualquer outro lugar. Paulo vivia com os olhos na eternidade. Ele sabia, se eu morrer, eu estarei para sempre com o meu Deus. Mas, olha como o verso 24 volta e Paulo continua a sua argumentação. Por vossa carne, por vossa causa. Ou seja, Paulo está dizendo, o meu desejo é esse. Mas a igreja do Senhor ainda precisa de mim. O meu desejo é estar com o Senhor. E ele diz, mas ainda há muito para fazer pela igreja. O que Paulo está mostrando para a igreja é, o meu desejo é ir para o céu. Mas o que Deus precisa que eu faça é viver. Perceba, irmãos, Paulo entendia que a vida dele não era obra do acaso. Que a prisão dele não era um acidente de percurso. Que no momento em que ele estava encarcerado, Deus não havia perdido o controle da história dele e nem da história da igreja dele. Tudo aquilo que estava acontecendo é para que a mensagem do evangelho fosse levada, para que pessoas pudessem ouvir a pregação da verdade. E Paulo, como um bom soldado, se alista e diz, se é para isso que o Senhor precisa de mim, eu estou aqui, pronto para continuar vivendo. Pronto para continuar sofrendo pela causa do evangelho. Pronto para continuar preso quanto tempo mais for necessário. Quantos anos mais o Senhor quiser me deixar aqui. Porque ele entendeu que ele havia vindo ao mundo para fazer a vontade de Deus. Veja, a fonte da segurança de Paulo é Cristo. E o propósito da vida de Paulo é Cristo. Tudo se resume a Cristo. Paulo não olha com base nos seus próprios interesses e objetivos. Os objetivos e os desejos dele era estar com Cristo, mas por causa da igreja de Cristo, ele sabia que ele precisava continuar a viver. Queridos, você já parou para pensar como às vezes a gente não faz isso nas nossas próprias vidas? Geralmente a nossa tendência é de organizar a nossa vida, toda ela em torno de nós mesmos.
Às vezes a gente olha para a nossa vida como se a nossa vida pertencesse a nós mesmos. E não são poucos os crentes que, quando o Senhor não satisfaz os seus caprichos e as suas vontades, emburram, abandonam a verdade, como uma criança mimada que, quando não tem os seus desejos atendidos, faz birra contra os seus pais. Muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, nós agimos dessa forma. Mas Paulo está nos dando uma outra forma de viver. E a forma de viver que Paulo está nos propondo é de viver para Cristo. Pois como hoje pela manhã eu disse na aula, a vida só tem sentido se ela for gasta para que Cristo seja conhecido. Se o objetivo da nossa vida não for tornar Cristo conhecido, meus irmãos, a nossa vida é desperdiçada. A nossa vida é jogada fora. O propósito pelo qual o Senhor nos dá vida, nos dá dom, nos dá saúde, nos dá talento e às vezes até permite que coisas difíceis aconteçam na nossa vida, é para que a gente continue com os nossos olhos na eternidade, caminhando, vivendo, trabalhando e servindo para a glória dele. Paulo valorizava a vida dele, por causa que vivendo ele vivia para Cristo. Eu te pergunto, você valoriza a sua vida pelo quê? O seu melhor tempo você gasta com o quê? O tempo que você tem para pegar um livro para ler, o que é que você lê? No momento em que você dobra os seus joelhos para orar, pelo que você ora? O que Paulo quer que a gente perceba, meus irmãos, é que o eixo da nossa vida, para que ela seja uma vida que vale a pena ser vivida, precisa estar gravitando ao redor de Cristo. Nós precisamos reorganizar nossas agendas. Nós precisamos reorganizar a nossa perspectiva sobre vida e sobre morte. Um dia eu conheci um cristão que não gostava de falar sobre morte. E é verdade, irmãos, falar sobre morte é difícil, mas é necessário. Porque todas as vezes que a gente entra dentro de um velório, sabe qual é o lembrete que Deus está nos dando? É que aquele é o nosso fim. E às vezes, esse fim pode ser mais rápido do que nós gostaríamos. E a grande pergunta é, se o Senhor hoje te chama para estar com Ele, se o Senhor hoje te leva para ir para a casa celestial, como você reagiria? Há muita gente que faria de tudo para não ir. Mas essa não deve ser a nossa perspectiva. Se o Senhor nos der 100 anos, se Ele nos der 1 ano, se Ele nos der mais uma semana de vida, ou independente do tempo que o Senhor nos der, todos os segundos da nossa vida precisam ser gastos para a glória de Cristo. Independente do que isso vai trazer a nós. Para que quando o Senhor nos levar, nós tenhamos a certeza de que não jogamos a nossa vida fora. Quem tem uma causa pela qual morrer, tem um princípio pelo qual viver. Quem não sabe o que acontecerá com o fim de suas vidas, não saberá como viver aqui. Mas Paulo sabia. Ele sabia que o fim seria melhor do que o começo. E por isso ele se esforçava. Ele corria atrás dos objetivos dele, de fazer Cristo glorificado, para que ele tivesse a certeza de que a vida dele não foi desperdiçada. Que você faça isso nessa noite também. Que você olhe para a sua agenda, você que ainda vai preparar a sua agenda dessa semana,
Não faça de Cristo simplesmente um adendo na sua vida. Quer ver uma forma de, às vezes, nós fazermos uma vida dupla dentro de uma empresa? Você sai para o seu trabalho, e aí você levanta, faz o seu devocional, você ora, e aí você chega no seu trabalho. O que você tem que fazer no seu trabalho? Viver de forma coerente com a sua fé. Mas aí você orou, você fez o seu devocional, e aí você chega no seu trabalho e começa a viver como se fosse um ímpio. Como se o lucro fosse algo que dependesse de você. Como se o resultado do seu trabalho fosse algo que você conquistasse exclusivamente pela sua própria força. Mas o salmista nos alerta que nós não confiamos simplesmente na força do nosso braço. Um cristão, ele faz o seu devocional para ir para o seu trabalho, mas ele vive como cristão no ambiente que Deus colocou ele. Não tem acordos ilícitos, não tem conversas indesejadas, não tem nada que possa manchar a sua identidade em Cristo. As crianças que estão me ouvindo oram a ir à escola, mas de repente, por alguma razão, estão com medo de fazer uma prova. Aí, na hora de fazer a prova, começam a olhar para a prova do coleguinha para, de alguma forma, tirar vantagem disso. Se você tem o hábito de fazer isso, você está pecando contra o Senhor. Não o faça. Lembre-se, crianças, que lá na sua escola tem um monte de coleguinhas que não conhecem a Jesus. E o Senhor te colocou ali para que a sua vida seja um testemunho de que você vive para a glória do Senhor. Os seus primos estão olhando a forma como você vive. Portanto, viva como cristão. Obedeça ao papai e à mamãe. Faça com que toda a sua vida, ainda que hoje muito jovem, já seja uma vida gasta para a glória do Senhor. Para que você possa nunca olhar para trás e dizer, perdi tempo. Nós que hoje temos um pouco mais de idade do que vocês, às vezes a gente olha para trás e diz, poxa vida, se eu soubesse disso antes, eu não teria feito tantas coisas. Mas hoje o Senhor te dá essa oportunidade de viver para a glória de Cristo. É isso que Paulo fazia. Paulo vivia nessa tensão entre viver e morrer. E agora, no verso 25 ao verso de 26, Paulo termina esse sermão, então, mostrando qual era a decisão que ele tinha diante disso tudo. Olhe para o verso 25 e veja como Paulo diz. E Paulo começa, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Agora Paulo diz, olha, eu sei que ainda há muito a fazer. Eu sei que o Senhor ainda conta comigo no desenvolvimento da obra dele. E eu estou persuadido, eu estou convencido disso. Eu tenho a convicção, não por conta de um mero sentimento, meus irmãos, mas baseado na verdade de que a igreja precisava ser orientada por ele. Ele diz, eu permanecerei. E ele repete, permanecerei junto de vós. A ideia não é simplesmente que ele vai fazer como às vezes a gente faz. A gente não consegue fazer o que a gente quer, então a gente planeja uma viagem, por exemplo, e aí por alguma razão a viagem não acontece, a gente não viaja. A gente permanece, mas permanece emburrado. Já passaram por isso? Você fala, eu queria estar lá, mas eu não estou lá, eu estou aqui, mas eu vou ficar aqui e bravo. Paulo não está fazendo isso. Paulo diz, eu vou ficar, mas eu ficarei junto de vocês. A ideia de Paulo é, eu vou ficar, mas nós vamos continuar caminhando juntos, para que a obra do Senhor possa continuar a avançar. Veja que Paulo entendeu, de nada adiantava ele não ir, se o coração dele ficasse rancoroso, ou se ele ficasse pesaroso do fato de não estar com o Senhor para todo sempre ainda.
Mas ele sabia que permanecer vivo ainda era estar com o Senhor. E é por essa razão que ele diz: eu vou ficar, eu vou me gastar, para que a igreja do Senhor possa avançar. Mas olha que o verso 25 aqui, Paulo, ele repete uma palavrinha que ele já havia usado no texto anterior. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso número 12, ele diz que as algemas dele estavam contribuindo para o progresso do evangelho. E eu mostrei para vocês que a ideia do progresso do evangelho era como se fosse um militar que está caminhando um terreno difícil e, apesar das dificuldades, ele está avançando. E agora Paulo usa essa mesma palavrinha progresso, não para referir-se à igreja, mas agora para referir-se à vida daqueles irmãos. Então a ideia é: eu continuarei aqui, pregando, instruindo, anunciando o evangelho, para que mesmo em meio às dificuldades que vocês enfrentem na vida de vocês possam crescer. Paulo, meus irmãos, é totalmente contrário à ideia de uma fé estagnada, de uma fé que não está crescendo, de uma fé que não está amadurecendo. Paulo é totalmente contrário à ideia de uma fé que não avança, que às vezes acontece em muitas igrejas. Você olha para a vida de uma pessoa, ela conheceu um pouco de Cristo, e daí você passa alguns anos sem ver a pessoa, daqui a pouco você encontra a pessoa de novo. Você percebe que ela não mudou nada. Ela continua nos mesmos pecados. Ela continua com os mesmos hábitos que desonram a Deus. E aí ela diz: nunca saí da igreja. Mas o propósito não é esse. A nossa fé avança em um terreno difícil. Nós somos atacados na nossa forma de pensar, nós somos atacados na nossa forma de viver, mas nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos numa guerra. E numa guerra nós temos que estar atentos para que nós não morramos. Hoje, meus irmãos, uma característica do nosso tempo é a distração. Vocês já perceberam como que às vezes, tanto que hoje, qualquer pessoa que não se esforça tanto para se concentrar no que faz é diagnosticado com um monte de síndrome. Síndrome disso, síndrome daquilo, a pessoa não se concentra. É claro que se não se concentra, está trabalhando com 10, 12 páginas abertas no computador, trabalhando a cada 5 minutos olhando se chega notificação no WhatsApp. Já nem dorme preocupado se alguém mandou uma mensagem durante a noite. Como se nós fôssemos as pessoas mais importantes do mundo e do planeta. Hoje nós vivemos num tempo em que nós estamos distraídos e a nossa fé tem pago um preço caro por isso. É só você olhar como que a qualidade das nossas publicações diminuíram. Tinha um professor do seminário que ele dizia que livro que não para em pé não merece ser lido. Aí você pega os livros que são comercializados hoje, livro de 30, 40, 50, 60, 70 páginas. Porque se escrever um livro robusto, de verdade, as pessoas não leem. Como, meus irmãos, que a fé vai avançar assim? Como que nós vamos fazer progresso na nossa caminhada cristã? Como que nós vamos ver a igreja do Senhor avançando no conhecimento se a gente não está preocupado em conhecer mais o nosso Deus? Mas Paulo sabia que Deus o faria ficar aqui para que a fé daqueles irmãos avançasse, mesmo mediante a toda a dificuldade. E Paulo agora vai para o verso 26 e diz que o propósito desse aumento, do propósito dele ficar ali, verso 26, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Então Paulo diz, por que é que ele sabe que ele vai ficar?
Por que é que ele continuará com os irmãos? Porque o objetivo dele era fazer com que aqueles irmãos cada vez mais glorificassem a Cristo. Quando, por providência divina, ele então pudesse ir até esses irmãos que também lhe haviam feito, e ali com eles pudessem continuar a ensiná-los novamente as verdades do Evangelho do Senhor. Veja que Paulo, ele entendia muito bem qual era o propósito dele. O propósito dele era ajudar os irmãos em meio às perseguições por sua fé, para que a fé pudesse ter progresso. E esse progresso viria acompanhado de alegria. Paulo está mostrando e aplicando isso para as nossas vidas, meus irmãos, que os critérios que nós usamos para tomar decisões não podem ser os nossos sentimentos. Muitas vezes nós chegamos em momentos da nossa vida em que a gente tem que tomar uma decisão. E uma pessoa que não conhece a Cristo pega e diz, olha, siga o seu coração. Só que quando a gente olha para a forma como a Bíblia descreve o coração do homem, Jeremias diz que o nosso coração ele é enganoso. E a Bíblia em português traduziu por desesperadamente corrupto, cuja tradução deveria ter sido literal para incorrigível. Ou seja, a única forma de lidar com um coração caído é dando um novo coração. Como que nós vamos dizer para alguém que precisa tomar uma decisão na vida dela, que ela precisa basear essa decisão simplesmente de acordo com o seu próprio coração? Paulo não está orientando isso. O que Paulo está mostrando é, se eu preciso tomar uma decisão, essa decisão precisa ser pautada pela verdade de Deus, pelo bem de Cristo, pelo bem da igreja dele. Eu me lembro que uma vez, conversando com um pastor mais experiente, sobre algumas decisões que eu precisava tomar, e ele me disse, sempre, Vinícius, que você for tomar uma decisão, pergunte para você mesmo, em que isso glorifica a Cristo? De que forma que essa tua decisão glorifica a Cristo? Em qual delas Cristo será mais glorificado? É assim que nós precisamos tomar decisões. Não pensando nos nossos próprios interesses. Não pensando nos nossos próprios objetivos. Não pensando nos nossos próprios desejos. Se Cristo mudou a nossa vida, Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, a vida que nós vivemos agora já não nos pertence mais. Por isso que ele pode dizer, eu preferi estar com o Senhor, mas eu vou ficar. E eu vou ficar lutando. Que essa, meus irmãos, seja a sua decisão a partir de hoje. Olhar para a sua vida e dizer, eu vou continuar vivendo, mas não jogando a minha vida fora. Eu vou continuar vivendo, não desperdiçando o meu tempo, correndo atrás do vento. Eu vou continuar vivendo, mas para que a minha fé possa avançar, para que a minha fé possa progredir, até o dia em que Cristo vier me buscar definitivamente. Enquanto esse dia não chegar, peça para que o Senhor te transforme, para que Ele te dê conhecimento. Adquira o hábito de ler bons livros, de fazer bons períodos devocionais. Faça um culto nos seus lares, para que os filhos de vocês aprendam, já desde muito cedo, a viverem para a glória do Senhor. Não desperdice a sua vida. Não jogue a sua vida fora, porque ela pode acabar muito antes do que você gostaria. Muito antes do que você esperava. O que esse sermão nos ensina? Em primeiro lugar, pare de tratar a igreja como simplesmente um lugar de consumo e comece a participar do evangelho de forma real. Comece a viver literalmente para a glória de Cristo. E você não precisa viver isso sozinho. Deus te deu uma igreja para que você viva com ela e nela.
Hoje nós tivemos um tempo muito agradável. Começamos com a escola dominical, passamos o nosso tempo almoçando, dando risada, conhecendo mais uns aos outros. O propósito da igreja é esse, é nós sermos uma família. Gastarmos o nosso tempo em família. Gastarmos a nossa vida juntos. A primeira coisa que você precisa entender é: se Deus te deu uma vida, não a desperdice. Se Cristo mudou o seu viver, viva para a glória dele. Se Cristo tem te dado o privilégio de abrir os seus olhos e tirar do pecado, não anseie para voltar para o pecado. Paulo diz que nós morremos para o pecado quando passamos a viver para Cristo. Portanto, não faça da igreja simplesmente um lugar aonde você vai para consumir e consumir e consumir. Se envolva no lugar onde Cristo tem sido anunciado. Em segundo lugar, entenda que você não nasceu para controlar a sua própria vida e se submeta à soberania do Senhor. A sua angústia, a sua ansiedade, o seu medo, tudo isso demonstra que você ainda está tentando ter o controle da sua própria vida e Deus não te deu esse controle. Por isso, se submeta ao Senhor. Faça como Paulo. O desejo de Paulo era estar com Cristo. Mas naquele momento, ele precisava continuar vivendo. E ele gastaria esse tempo para a glória de Cristo. Mesmo sabendo que talvez se fosse ele escrevendo a história da vida dele, ele faria diferente. Que o Senhor te ajude e me ajude a cada vez mais entender que quem tem o controle da nossa vida é o nosso Deus. E por isso, a terceira coisa que esse sermão nos ensina: você não pode continuar tomando decisões baseadas no que é melhor para você simplesmente. Decida para a glória de Cristo. Lembre-se sempre dessa pergunta. Essa decisão que eu vou tomar diante das duas propostas ou mais que eu tenho, em qual delas Cristo será mais glorificado? Não faça como Ló. Ló olhou para o caminho que era melhor aos olhos dele. E o fim da história, nós sabemos. Faça como Abraão, que ao invés de olhar e decidir com base no que ele via, ele confiou naquele que o chamava. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a olharmos para Cristo, tomarmos decisões baseadas em Cristo e a vivermos para Cristo, porque foi Ele que mudou o nosso viver. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar em pé para que nós oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que muitas vezes, ó Deus bendito, as nossas decisões são egoístas. Muitas vezes nós as tomamos, Senhor, baseados naquilo que aparentemente nos beneficiará mais. E nem sempre nessas decisões nós consideramos a vontade do Senhor, a obra do Senhor, a igreja do Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós queremos resultados rápidos, imediatos. E quando aquilo que nós estamos fazendo não sai como a gente gostaria, nós emburramos, nós lamentamos, nós reclamamos, nós murmuramos contra o Senhor. E não são poucas as vezes que tudo isso apenas é a expressão de algo que nós estamos lutando para esconder, que é a nossa falta de contentamento no Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que diante de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, o Senhor transforme isso no nosso coração. Dê-nos contentamento, Senhor, independente das circunstâncias às quais o Senhor nos leve. Faça, ó Deus, com que a nossa esperança esteja firmada na Tua palavra. Faça, Deus, com que os nossos olhos estejam colocados na eternidade, para que enquanto nós não estejamos lá, nós estejamos com ardente expectativa desse dia. Não permita, Senhor, que uma vez transformados por Ti,
nós vivamos como se ainda não houvéssemos filhos, mas que cada vez mais nós possamos confiar no Senhor, sabendo que, ainda que nós não saibamos por quais caminhos o Senhor nos levará, o fato de estarmos sendo conduzidos por Ti seja suficiente para que nós descansemos no cuidado providente do Senhor. Nos ajude, Senhor. Faça com que o nosso coração encontre descanso no Senhor e, ao mesmo tempo, que a nossa expectativa seja grande para o dia em que Cristo voltará em glória para nos buscar. Até lá, nos ajude a viver em novidade de vida, testemunhando de que nós fomos transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.